ter se sacrificado na cruz por nós, por vocês, por mim, por nós que não merecíamos que Ele fizesse, por nós pecadores que muitas vezes escolhemos pecar, dar lugar à carne em detrimento ao Espírito. Mas Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele entrega o seu único Filho para se sacrificar em prol da redenção da humanidade, da justificação, da nossa salvação. Então, é a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho, aquilo que nós devemos propagar a tempo e afora de tempo, de dia e de noite, enquanto caminharmos nessa terra, enquanto o Senhor não nos chamar para a glória. Que nós possamos entender a mensagem da cruz e colocar em prática na nossa vida, sermos gratos e propagarmos o Evangelho da salvação. Amém? Antes de nós iniciarmos o nosso texto propriamente dito, só como pano de fundo para a gente entender essa passagem, rapidamente, Jesus, ele estava ali se preparando com os discípulos na última ceia. Um pouco antes, os sacerdotes já estavam conspirando contra Jesus, conspirando já para que eles fossem entregues, conspirando com Judas. E aí Jesus está ali na última ceia, no momento especial, no momento em que ele vai consumar a Páscoa judaica, no momento em que a Páscoa judaica se encerra, onde ele se apresenta como corpo, onde ele se apresenta como cordeiro, como sacrifício, como o pão sendo a sua carne, o vinho sendo o seu sangue. E ali ele consuma a Páscoa, a saída do povo de Deus do Egito, a libertação. E ali naquele momento, nas vésperas de ser crucificado, nas vésperas de ser entregue, ele consuma a Páscoa. A Páscoa, como os judeus faziam, ela já não é mais comemorada assim. Por quê? Porque não precisamos mais de sacrifícios, porque Jesus é o cordeiro do sacrifício. Naquele momento, reunido com os discípulos, ele se apresenta como corpo, como pão, como cordeiro. Aquele sacrifício ele já não mais é necessário. Ele é o sacrifício. Ele é o sumo sacerdote. Ele ali então consuma a Páscoa. E ele saindo dali, ali ele faz algumas revelações. Ele diz que seria traído, que seria negado, que fugiriam, que ele sofreria. Ele faz essas revelações aos discípulos. E como de costume, ele sai dali, se direciona ao Getsêmani, ao Monte das Oliveiras, como ele costumeiramente fazia para orar. Então ele sai dali e ele vai ao Getsêmani, para o jardim do Getsêmani, no Monte das Oliveiras. Aqui, só para você ter uma ideia, né, o Monte das Oliveiras. Então ele vem, ele atravessa o Vale do Cedron, aqui é o Vale do Cedron, e vai para o jardim do Getsêmani. Um jardim que está posicionado de frente ao Monte Moriá. Monte Moriá, onde Abraão sacrificaria seu filho Isaque. Então, de frente àquele local onde Abraão sacrificaria seu filho, o Filho de Deus estaria se entregando à oração, se entregando a um dos momentos mais angustiantes de sua vida, por cada um de nós. Abraão não precisou sacrificar seu filho. Era apenas um sinal que apontava para Cristo. Era uma profecia que apontava para Cristo. Mas Deus sim, sacrificou seu filho. E ali, de frente ao Monte Moriá, estava Jesus, se encaminhando para o Getsêmani. Não uma caminhada como todas as outras, não.
Era uma caminhada angustiante. A gente vai ver isso nos evangelistas. Era uma caminhada diferente. Ele não mais ia como sempre fora, para orar pelos seus discípulos, para orar pelas pessoas. Não. Era uma caminhada diferente. E entender isso é preponderante para que nós sejamos gratos. Se o próprio Cristo, Filho de Deus, ele estava em agonia, angustiado, profundamente triste, como diz os evangelistas, como diz Marcos, por exemplo. Imagine nós. Ele estava indo orar a Deus, se preparar para tomar o cálice da ira, no meu lugar, no seu lugar. Não era uma noite qualquer. Não era. Ele estava prestes a tomar o cálice da ira, a ser tudo consumado, como ele diz lá na cruz, está consumado, a pagar a nossa dívida. E naquela noite, os evangelistas relatam que foi uma noite angustiante, tenebrosa. Veja aí o nosso primeiro versículo. 42, né? Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Antes dele chegar nesse local, Marcos revela a sua angústia. Volte um pouquinho aí, Marcos. Deixa eu ver se eu projetei aqui. Não. Deixa eu ver. Marcos. Acompanhe aqui, no slide. Anote aí no cantinho para você ler depois com calma. Marcos, ele escreve isso. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. O próprio Jesus, o Filho de Deus, o caminho, a verdade e a vida, o Alfa e o Ômega, ele estava angustiado, ele estava profundamente triste, ele estava sofrendo ali uma agonia, uma tristeza mortal, porque ele estava para tomar o cálice da ira. As pessoas muitas vezes erroneamente confundem. Ele estava assim porque ele iria ser crucificado, humilhado, açoitado, ser transpassado. Não, isso não é nada diante do cálice da ira de Deus. Ele estava assim porque ele tinha consciência que se faria miserável. Ele estaria recebendo as nossas dores, os nossos pecados. Deus viraria dele o rosto naquele momento e ele tomaria do cálice da ira, porque a justiça de Deus precisava ser saciada. Diz a palavra de Deus que agradou a Deus moê-lo, porque a justiça precisava ser saciada. E naquele momento ele estava angustiado, era por isso, não é porque ele ia apanhar. Isso é o de menos. Não é porque colocariam uma coroa de espinho em sua cabeça. Isso não é nada. Morrer não é nada. Paulo diz que viver para ele é Cristo, morrer é lucro. Morrer não é nada. Ele estava angustiado porque ele receberia sobre si o cálice da ira de Deus. Entendam que este cálice seria para nós. Se Jesus estava angustiado, imagine, coloque-se no lugar dele, reflita e seja grato a Deus, porque Jesus se sacrificou no teu lugar. Nada que você passe aqui, de tribulação, de dificuldade, de sofrimento, de luto, de doença,
chega aos pés do cálice da ira de Deus, que Jesus e que Deus, por meio do seu Filho, nos poupa e nos dá a salvação, a redenção em Cristo Jesus, a redenção na cruz do Calvário. Ele tomou o cálice da ira, e ele, profundamente angustiado, ele ora ao Senhor e pede: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, passa de mim esse cálice, passa de mim esse cálice. Mas com toda a submissão e obediência que ele tem, que ele tinha e que ele nos passa para que nós também sejamos obedientes, que ele nos mostra como nós devemos ser. Ele diz: contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. A vontade de Deus, ela prevalece sobre a nossa vida. Todas as vezes que colocardes uma causa diante do Senhor, peça que seja feita a vontade dele e não a sua, para que você não se frustre, para que você saiba que Deus sabe o melhor para você, e que se você não foi atendido naquele momento é porque aquilo não era para você, ou porque o momento não era aquele. Tenha paciência e continue persistindo na oração, porque os propósitos de Deus, eles têm que ser os mesmos propósitos nossos. Antes de colocar uma causa em petição, peça para que os teus propósitos estejam de acordo com os propósitos de Deus para a tua vida. E Cristo, ele ora, ele pede, ele é angustiado, mas ele sabiamente ele diz: que seja feita a tua vontade. E naquele momento, em tamanha angústia, um outro evangelista vai dizer que ele chama Deus de Abba, de papai, de paizinho, na sua oração. E o pai então lhe envia um anjo para lhe consolar. Tamanha angústia e sofrimento que ele estava passando naquele momento, naquela batalha de joelhos, naquela oração. E o anjo chega para lhe consolar. É o que o evangelista Lucas relata. Acompanhe aí na sua Bíblia. Diz assim: apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Amém? O Senhor, ele não te abandona. O Senhor, ele não nos abandona. Ele está olhando por cada uma de suas ovelhas. O bom pastor, ele dá a vida por suas ovelhas. Eu não sei qual é a tua causa, qual é o teu problema, qual é a situação que você tem colocado diante do Senhor. Eu não sei, mas Deus sabe. É saúde? É emprego? É conversão de algum familiar? Está lutando contra o pecado de estimação? Quer se libertar? Eu não sei qual é o seu problema, qual é a sua causa, mas eu sei que o único que pode resolver o teu problema é Deus. Amém? Coloca a tua causa diante dele. As maiores batalhas são vencidas de joelho e não com arma na mão. A tua arma é a palavra e o joelho diante da tua cama. Ajoelha e ora, e luta, e batalha espiritualmente. E Jesus, ele estava tão angustiado, que ele começa, diz o evangelista, a suar como se fosse sangue. As gotas caíam no chão como se fossem gotas de sangue. Os vasos já estavam extravasando. Ele estava tão tenso, tão sobrecarregado, tão angustiado, porque ele receberia sobre si o cálice da ira de Deus, que o seu suor estava como se fossem gotas de sangue. Eu não consigo nem imaginar o tamanho desse peso. Não consigo. Eu não consigo. Se alguém de vocês consegue, eu não consigo.
O cálice da ira de Deus é algo inimaginável que Cristo toma no nosso lugar. Seja grato a Deus todos os dias que estiver sobre essa terra, porque Ele entregou seu Filho para morrer em teu lugar. Amém? Fiquem gratos, sejam satisfeitos. Em uma oportunidade que eu estava pregando lá em Barroquinha, acho que daqui só estava o Mendes. A gente foi evangelizar lá e pregando eu fui contar uma situação sobre a insatisfação, falando sobre o filho pródigo. E eu contando sobre insatisfação, eu relatei um fato que aconteceu com a minha filha. E aí eu fico assim pensando, como o ser humano é mau. É mau. Uma criança de 4 anos, de 3 anos, uma criança de 4 anos, no caso da Débora, ela é altamente insatisfeita. Insatisfeita. Assim como o filho pródigo estava insatisfeito na casa do pai, insatisfeito na casa de Deus, insatisfeito com o que ele tinha. Assim como a Eva estava insatisfeita no jardim, Adão e Eva. Assim como nós, muitas vezes estamos insatisfeitos aqui na casa de Deus. Ela reclama. Na véspera daquela pregação, eu tinha entregado uma coisa para ela. E ela, pai, só esse pouquinho, eu quero mais. Falei, minha filha, só tem esse. Mas eu não quero, eu quero mais. E ela foi meter a mão na vasilha da irmã. Aí eu fui repreendê-la. Minha filha, vocês duas têm que dividir igualmente. Aqui foi a quantidade para as duas. E ela, mas eu não quero, isso é muito pouco. E lá vai eu ter que trabalhar isso nela. Em outras oportunidades, ela do mesmo jeito. Se eu entrego, falei até para a Leila ontem, se eu entregar uma bolsa rosa para a Melissa e uma verde para ela, ela vai dizer que quer a rosa. Mas se eu entregar a rosa para ela e a verde para a Melissa, ela vai querer a verde porque é da outra. Porque o ser humano é mau. Como pode uma criança de 4 anos que a gente julga não saber de nada ainda, ser uma criança inocente, mas a essência do homem é má. A minha essência é má. Se Jesus não morre por mim, se o Espírito Santo não transforma a minha vida, eu não sou nada, apenas um trapo de imundícia. Ainda sou, né? Estou em processo de santificação, de transformação, como cada um de vocês. Se nós não vigiarmos, a gente dá lugar à carne. Nós temos que vigiar a tempo e a fora de tempo. É incrível como o ser humano ele é insatisfeito. O pouco que você tem, em paz, em alegria, satisfeito no Senhor, é muito. E é melhor do que aqueles que têm transbordando e são insatisfeitos, ingratos. E vivem sem paz. Em rebelião com Deus. Em desobediência. Que nós possamos ser gratos. Agradeça todo dia pelo que você tem. Seja pouco ou seja muito. Agradeça pelo ar que você respira. Nós vivemos tempos difíceis. Agradeça por tudo que você tem. E então, Jesus, profundamente angustiado, começa a suar como se fossem gotas de sangue. E aí ele passa aquele momento, o Senhor o conforta. E ele consegue superar aquela batalha espiritual, emocional, aquele sofrimento que ele estava passando. E ele chegou no jardim angustiado, mas ele saiu de lá tranquilo, sereno, porque com Deus nós não temos o que temer, amém?
Ele chegou angustiado, mas ele saiu sereno. Quando Judas chega com a turba para lhe prender, com os principais dos sacerdotes, dos religiosos, com os soldados, com a multidão, ele estava tranquilo, ele não se aperreou, se apavorou, não. Ele é quem vai em direção a Judas. O nosso evangelista aqui, Lucas, não narra, mas João narra. Nossa. Abra sua Bíblia em João, não coloquei aqui, mas abra João 8, abra João 8:4. Na verdade, João 18:4, né? João 18:4, perdão. 8 ainda está longe da crucificação, né? Jesus 8:4 diz assim: Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu e lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? Ele foi ao encontro de Judas. Ele não precisou se esconder. Ele não estava se escondendo, ele não estava guerreando. Ele já tinha passado pelaquela oração, a angústia, Deus já havia lhe confortado, a angústia já havia passado, a agonia já havia passado, ele estava sereno, ele estava tranquilo. Ele vai de encontro a Judas, a multidão, e diz: a quem vocês estão procurando? A quem buscais? A Jesus, né? Eis aqui sou eu. E aí Pedro, né, muito emocionado, muito valente, puxa logo a espada, decepa a orelha do empregado do sumo sacerdote, né, Malco. E Jesus logo repreende: calma, cura o rapaz. Jesus está tranquilo, está sereno. Ele já passou ali por aquele momento de guerra, de joelho, aquela oração, Deus já o confortou. Ele está pronto, ele está preparado. Ele vai caminhar para a cruz não como alguém que está derrotado, mas como um rei caminha em direção ao seu trono, à sua glória. Amém? Ele já havia passado por esse momento agonizante. Ele estava ali pronto para tudo que aconteceria. E esse aqui foi só o primeiro exemplo. Ele vai, é levado, os sacerdotes começam a questioná-lo, a perguntar as coisas, e ele calmamente responde, vai respondendo, né? Lucas relata uma parte, João relata outra, e aí ele vai até Pilatos, vai a Herodes, vai a Pilatos, fica nessa, até que chega em Pilatos. Ele continua tranquilo, ele já foi confortado, a angústia já havia passado. Sabe quem estava angustiado? Vou dizer para você quem estava angustiado: a mulher de Pilatos. Jesus estava tranquilo, ela que já estava sendo angustiada, atormentada, porque ele já havia vencido esse medo, essa angústia. Mas a mulher de Pilatos sofreu, e diz a Bíblia que ela relata isso, né? Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não, só fiz os tópicos, né? Então, a mulher de Pilatos é que estava angustiada. Abra aí Mateus 27:19. Mateus 27:19. Jesus não tinha mais angústia alguma. E dizia assim a palavra: estando Pilatos sentado no tribunal,
plenamente consciente de que a caridade vai salvá-lo. E eu converso com ele, tento apresentar que isso não salva, e ele diz: mas Deus é amor? Ele me questiona. Eu digo: Deus é amor. Sendo Deus amor, como Ele vai me condenar e me mandar para o inferno? Eu sendo uma pessoa boa. Falei: meu amigo, não existe nenhum bom, nenhum sequer. Quer dizer que você vai pecar a tua vida toda, vai mentir, adulterar, fazer o que tu quiseres, e porque você faz caridade, tu vai ser salvo, porque Deus é amor. E aí ele não é justiça, ele só é amor, ele não é justiça. Se Deus, você sendo um pecador, confesso, sem se arrepender, mesmo assim for para o céu, você acaba de quebrar as características de Deus. Ele deixa de ser justo. Ele é amor, mas ele é justiça. E ele ama o pecador, mas ele ama o pecador arrependido, que abandona os seus maus caminhos e volta-se para ele. Amém? Todos nós pecamos. E o pecado, ele nos destitui da glória de Deus. Mas em Cristo nós somos reconciliados. Amém? Glória a Deus por isso. E aí, para finalizar, lá no nosso texto base, em Lucas 23, o último versículo: e o sol deixara de brilhar, e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Então ali foi tudo consumado. Um pouco antes, lembra que eu falei da Páscoa? Ele finaliza ali a Páscoa, ele consuma a Páscoa. A partir daí nós temos a ceia do Senhor. E agora ele consuma a questão do sacrifício, do sacerdote. Ele é o sumo sacerdote. Ele teve o sacrifício vicário. A partir daquele momento, o véu que separava, como diz o louvor, já não separa mais. O véu que separava já não separa mais. Então, se nós não podíamos entrar no Santo dos Santos, agora, em Cristo, nós temos acesso direto ao Pai. Amém? Glória a Deus, motivo de alegria. E você pode se alegrar, porque o véu que separava não separa mais. Você não precisa mais que o sumo sacerdote e que o sacrifício de um animal, do cordeiro, pague os teus pecados. Você não precisa esperar uma vez por ano para que o sacerdote entre no lugar santíssimo. Não, você tem acesso direto ao Pai. Este véu foi rasgado, ele caiu. Agora você pode ir direto ao Pai por meio de Jesus Cristo. Não tem intermediário, não tem intercessor. Jesus é o caminho. Jesus é a vida. Jesus é a salvação. Amém? Eu vou finalizar. Não sei se o Ministério de Louvor vai louvar, mas eu vou estar orando por cada um de vocês, por mim, para que nós possamos ser gratos a Deus, para que nós possamos a cada dia olhar para a cruz, olhar para o sacrifício vicário de Jesus e entender que as coisas velhas já passaram. E quando Satanás apontar o dedo para você e te acusar, porque ele faz isso, você pode olhar para Jesus e dizer: afasta-te de mim, Satanás, porque o meu Redentor vive e ele se levantará para me salvar. Amém? Oremos. Santo Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui
Obrigado porque Tu nos trouxeste até aqui nessa noite, porque a Tua palavra, ela se revela a nós. Te agradecemos porque Tu entregaste Teu único Filho em sacrifício vivo para nos salvar, para nos redimir, para nos justificar. Obrigado, Senhor, porque Tu és bom e misericordioso, porque Tu és justo e fiel. Obrigado, obrigado, Senhor. Eu Te entrego cada pessoa aqui presente, Senhor, cada pessoa que nos assiste pela internet. Faz, Senhor, conforme a Tua vontade na vida dessas pessoas. Que o Teu Espírito, a cada dia, nos convença do pecado, da justiça e do juízo. E que esse processo de santificação, um dia, possamos estar diante do Teu trono, para dizer, pelos séculos dos séculos: Santo, Santo, Santo és Tu, Deus Todo-Poderoso. Amém.